Enquanto isso, em São Petersburgo, mais de 4.000 imigrantes indianos solicitaram emprego no último ano. Grandes empresas de construção, como o Grupo Somália, voltaram seus olhos para o sul da Ásia, pois nem mesmo os trabalhadores da Ásia Central ainda escolhem a Rússia. Você consegue imaginar o que está por trás dessa mudança? A desvalorização da moeda local e o medo constante de guerra fazem esses trabalhadores abandonarem o país. Mas, mesmo com essa fuga, os chefes de empresas admitem que enfrentam um enorme desafio. Barreiras linguísticas, diferenças culturais, tudo se torna uma batalha diária. A sociedade russa está perdendo sua essência. As cidades se tornam caos, diferentes idiomas, costumes, bairros isolados pela economia de guerra. A concentração de estrangeiros no mercado de trabalho é um sinal claro da impotência do Kremlin. Putin está hipotecando o futuro do país a esses trabalhadores estrangeiros. Aos poucos, a Rússia vira um depósito de matérias-primas da China, um campo de trabalho da Coreia do Norte e o mercado barato do sul global. Você já pensou em como esses estrangeiros não permanecem apenas nas fábricas? Essa entrada de pessoas por portas industriais logo se transforma em algo muito mais sombrio. Eles são enviados para um palco muito mais mortal, as linhas de frente. Se essa história terminasse aqui, seria só uma crise econômica. Porém, o Kremlin tem um plano muito mais macabro. Está recrutando uma força de trabalho que atravessa fronteiras, uma força que não é só para as máquinas. São pessoas, homens e mulheres, levados sob promessas de empregos na construção ou segurança, mas que acabaram nas terríveis trincheiras da Ucrânia. De acordo com autoridades ucranianas, Moscou recrutou pelo menos 18.000 combatentes estrangeiros de 128 países desde o início do conflito. Destes, mais de 3.300 foram mortos. Imagine, eles voltam para casa, mas em caixões ou enterrados em cemitérios sem nome na terra ucraniana. Você consegue compreender o que essa estratégia representa? É uma guerra por controle, não só de territórios, mas do próprio destino de milhões de pessoas, e tudo isso camuflado por uma propaganda massiva, que tenta esconder a verdadeira face dessas ações. Apesar de tantas perdas, o Kremlin aposta numa estratégia brutal de manipulação global. Sua rede de redes sociais, canais de Telegram e contatos estão repletos de anúncios voltados para a Ásia Central, África e Índia. Promessas sedutoras, quase impossíveis de resistir, salário mensal de $2.000, cidadania russa instantânea e bônus de até 3.400.000 rublos. Tudo isso com uma pegadinha, garantem que você não irá para os combates, apenas para funções de segurança e logística. Mas essa promessa é uma mentira visceral. Segundo o professor Sacha Bachman, da Universidade de Canberra, trata-se de um engodo completo. Imagine o horror de um indiano de Punjabi, vindo para a Rússia com esperança de uma vida melhor. Sua documentação é confiscada logo na chegada, telefone, passaporte, tudo desaparece. Em poucos dias, ele consegue falar com a esposa, desesperado, dizendo que estão mandando eles para o fronte. Então, o silêncio absoluto. O governo indiano já confirmou que pelo menos 44 cidadãos estão na linha de frente do exército russo, provocando uma crise diplomática cada vez mais tensa. E isso é só a superfície de um iceberg sombrio. Sob o radar, milhares de pessoas de Nepal, Sri Lanka, Quênia e África do Sul estão sendo torturadas pela pobreza. São explorados, utilizados como peças descartáveis na engrenagem de guerra de Putin. Como resume o próprio ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, o comando russo sabe que não será responsabilizado pelas perdas de estrangeiros. Eles são considerados uma mão de obra de segunda classe, descartável, substituível. Se um dia, na Rússia, chegar a ver o caixão de um filho em Moscou, uma revolta popular poderia acontecer. Mas, para uma mãe em uma aldeia no Nepal, essa dor não representa risco algum para o regime de Putin. O Kremlin faz seu jogo, pagar o custo político da guerra com o sangue de estrangeiros. Essas duas imagens, migrantes desesperados esperando trabalho em Kapotnia e mercenários estrangeiros caindo no fronte, são, na verdade, duas faces da mesma moeda podre, que alimenta a máquina de guerra da Rússia.
Nos últimos anos, documentos secretos revelaram uma verdade assustadora. O Kremlin usa mentiras para importar trabalhadores estrangeiros sob disfarces. No papel, eles são estudantes universitários, mas na prática, tornam-se o sangue e o suor que alimentam a máquina de guerra russa. Este não é apenas o setor de defesa. Toda a infraestrutura industrial russa está sendo alienada. Dados de 2024 mostram que fábricas contrataram mais de 47 mil trabalhadores estrangeiros. Esses números ultrapassaram em 16% a cota estipulada pelo governo. Mas essa é só a superfície. Os setores de construção, mineração e agricultura agora são dominados por mãos de obras de Ásia Central, China e Sudeste Asiático. Você consegue imaginar a cena? Centenas de chineses e outros estrangeiros trabalhando por migalhas, enquanto o país de Putin parece se desintegrar. Especialmente na Grande Moscou, a presença de chineses é visível em cada esquina de Vladivostok, Chabarovsk e Blagoveshchensk. Tais cidades estão sendo invadidas por pessoas de olhos puxados, que são enviadas a Moscou e São Petersburgo para trabalhos de baixa remuneração. Assim como os coreanos do norte, a quantidade de chineses também aumenta exponencialmente. Especialistas dizem que essa estratégia de importar trabalhadores é uma necessidade premente. Por quê? Porque a força de trabalho local desapareceu, combatendo na linha de frente ou fugindo para o exterior. Imagine uma fila longa em Kapatnia. Um símbolo de uma transformação definitiva, não uma crise passageira. Enquanto a Rússia destrói sua própria população em guerra, ela entrega suas fábricas e recursos a potências estrangeiras. Cada dia que passa, o país parece se tornar uma colônia de mãos baratas. Mas o pior ainda está por vir. Você consegue imaginar qual é o verdadeiro plano escondido na mesa do Kremlin? Uma estratégia tão sombria que pode reescrever o destino de milhões. Você já parou para pensar na verdadeira crise que assola a Rússia hoje? Enquanto parece que tudo está sob controle, uma transformação silenciosa está tomando conta do país. Como um tapete que se desfia, a população russa está sumindo, mas novas forças estão entrando no lugar. Você consegue imaginar quem estão preenchendo esses espaços? Prepare-se para descobrir uma realidade chocante que ninguém quer enfrentar. Nas ruas de Moscou, o cenário começou a mudar de forma assustadora. Ao invés de trabalhadores russos comuns, vemos uma invasão de mão de obra estrangeira. Imagens surgem nas redes sociais mostrando filas de estrangeiros trabalhando nos maiores distritos industriais, no coração do maior refinério de petróleo da cidade. Mas esses não são trabalhadores russos. São estrangeiros. Sim, você ouviu bem. São trabalhadores de países como Coreia do Norte, China e outros do Sudeste Asiático, que estão tomando o lugar dos russos. E a novidade? Muitos deles são enviados sob aparência de estudantes, com passaportes confiscados e salários que vão direto para regimes distantes. Você consegue imaginar a força por trás desses números? Mais de 47 mil estrangeiros apenas na indústria, ultrapassando cotas estabelecidas pelo governo. A cena é de uma invasão silenciosa, uma substituição que ameaça a própria identidade do país. E não para por aí. Na fronteira oriental, o cenário se repete com ainda mais intensidade. Países como China e Coreia do Norte enviam milhares de trabalhadores, aproveitando a vulnerabilidade da força de trabalho local. No norte da Rússia, cidades como Vladivostok e Chabarovsk se tornaram portas de entrada para esses operários baratos, que trabalham por salários mínimos, às vezes, sem contato com suas famílias. Parece uma invasão de um exército invisível que vai se tornando cada vez mais presente. Mas qual é o verdadeiro objetivo? Você consegue perceber a grande estratégia por trás de tudo isso? O que vem mais assustador ainda? O próprio regime russo, em sua desesperada busca por manter a economia funcionando, está planejando uma ação ainda mais chocante. Segundo informações confidenciais, estão preparando uma verdadeira frota de trabalhadores vindos da Índia. Aproximadamente 1 milhão de indianos deve chegar à Rússia até 2025. Empresas gigantes do país já estão contratando esses operários, com escolas de formação especial sendo criadas na Índia para prepará-los.
É como uma invasão de uma nova força de trabalho, exatamente na ocasião em que a infraestrutura local já não aguenta mais a quantidade de estrangeiros. Você consegue enxergar o que tudo isso significa para o futuro da Rússia? Uma nação que está entregando sua soberania passo a passo, enquanto seu próprio povo desaparece do mapa. Enquanto tudo isso ocorre, uma questão sombria paira no ar. O que acontece com os russos que estão na linha de frente da guerra? Muitos desses trabalhadores estrangeiros, prometidos de início a empregos de segurança e construção, acabam sendo recrutados clandestinamente para lutar na Ucrânia. Relatórios de inteligência indicam que milhares de soldados de diversos países são enviados para o conflito, muitos sem nenhum cadastro oficial, retornando mortos em covas sem nome. O que isso revela? Que o controle da narrativa é absoluto, e a manipulação das informações mantém a população na ignorância. Uma guerra invisível pelo controle de uma nova ordem. A verdade é que a Rússia de hoje não é mais aquela nação autônoma de outrora. Ela está se transformando em um território dominado por forças externas, uma base de recursos e mão de obra barata que serve interesses maiores. Quem realmente lidera essa mudança? A resposta pode assustar regimes autoritários de países vizinhos, com planos de reescrever a história da Rússia. Imagine uma nação cujos próprios cidadãos, desencantados, migram para outros países, enquanto seu solo fica ocupado por milhões de estrangeiros que pouco se identificam com sua cultura e seus valores. Se você achava que tudo isso tinha limites, prepare-se para uma reviravolta final. O maior sonho de certos regimes é transformar a Rússia numa intriga de seus interesses. Planejam não só fortalecer suas economias, mas também conquistar os espaços de poder mais estratégicos. Uma eventual presença de 1 milhão de trabalhadores indianos será só o começo de uma nova fase de colonização lenta e silenciosa, que ameaça apagar as raízes do povo russo. Você consegue imaginar o que tudo isso significa para o futuro? Uma nação que, aos poucos, deixa de ser ela mesma para se tornar um campo de batalha de interesses alheios. E o mais assustador, a próxima grande guerra pode não ser só de armas, mas de almas. Sabemos que há uma estratégia silenciosa e perturbadora em ação na Rússia. O país está gradualmente assumindo uma nova face, uma face onde o trabalho local está sendo substituído. Trabalhadores estrangeiros de vários países estão ocupando lugares que antes eram dominados pela força dos russos. E o que mais assustou é o fato de que o Kremlin utiliza táticas clandestinas, como vistos de estudante, para esconder uma verdade cruel. Eles importam uma força de trabalho barata, explorando pessoas sob condições desumanas. Imagine o som de máquinas works incessantes, o cheiro de óleo e metal quente preenchendo fábricas secretas. Em meio a essa rotina, uma força oculta movimenta milhões. São pessoas que, sob a promessas de uma vida melhor, acabam presas a uma rotina de exploração, com seus passaportes confiscados. Grande parte dos salários vai direto para o regime de Kim Jong, enquanto esses trabalhadores vivem no limbo, sem contato com o mundo exterior. E tudo isso desconhecido pelo mundo, até que vaza uma notícia que revela essa verdade horrenda. Incrivelmente, o objetivo do Kremlin é evitar qualquer resistência. Esses trabalhadores, na visão do regime, não representam uma ameaça. Ao contrário, eles são vistos como uma mão de obra inflexível, que não questiona, não evade a conscrição, e não luta por direitos laborais. Mas as implicações vão muito além de uma simples substituição de mão de obra. As ações falam mais alto, e a chantagem do Kremlin já indica um plano de longo prazo. Você consegue imaginar que essa estratégia de importação de trabalhadores ilegais é apenas o começo? A verdade mais chocante é que há mais em jogo. A Rússia não está apenas recrutando centenas ou milhares, ela planeja trazer milhões de trabalhadores de países como Índia. Será que a sua própria força de trabalho está sendo desfigurada, enquanto o país se torna uma dependência de forças externas? Por trás de toda essa operação, há uma fila crescente de trabalhadores internacionais, muitos vindo de regiões onde a crise econômica e a guerra deixaram a economia destroçada. A cada dia, na periferia de cidades como Kapatnia, dezenas de estrangeiros chegam, esperando uma chance de sobrevivência. Mas, na verdade, eles estão se tornando peças de um jogo cruel. A questão que não quer calar: qual será o futuro dessa nação?
Uma nação levada à beira do colapso, na qual seu próprio povo está desaparecendo, substituído por mãos estrangeiras. É uma transformação silenciosa, uma troca de identidade, uma perda de soberania. E tudo indica que o Kremlin não pretende parar por aí. Enquanto isso, os olhos do mundo ainda não percebem a totalidade da ameaça. Mas, em algum lugar, alguém sente o peso desse caos. Pessoas vivendo na ponta da faca, ouvindo o som dos motores das forças estrangeiras e sentindo o cheiro de esperança se esvair. Uma mudança tão profunda quanto uma guerra invisível. Ficou claro que tudo isso faz parte de um plano maior? Uma operação que pode transformar uma nação inteira, de dentro para fora. Uma estratégia que pode colocar o destino da Rússia nas mãos de forças externas, enquanto sua própria população desaparece. A hora de refletir é agora. Quais serão as próximas páginas desse capítulo sombrio? Nos últimos anos, documentos secretos revelaram um quadro aterrorizante. O Kremlin está usando mentiras para importar trabalhadores estrangeiros disfarçados de estudantes. Mas, na verdade, esses indivíduos se tornam o sangue e o suor que alimentam a engrenagem de uma guerra brutal. Não é apenas o setor de defesa que se beneficia. Toda a infraestrutura industrial russa está sendo vendida às potências estrangeiras. Dados de 2024 apontam que as fábricas contrataram mais de 47 mil trabalhadores de outros países. Esses números ultrapassaram em 16% a cota estipulada pelo governo. E essa é só a ponta do iceberg. Os setores de construção, mineração e agricultura agora são dominados por mãos de Ásia Central, China e Sudeste Asiático. Você consegue imaginar essa cena? Centenas de trabalhadores chineses e de outros países, lutando por migalhas, enquanto toda a Rússia de Putin parece se desmoronar aos poucos. Nas grandes cidades como Vladivostok, Khabarovsk e Blagoveshchensk, a presença desses estrangeiros é flagrante em cada esquina. Enviados a Moscou e São Petersburgo, eles aceitam trabalhos de baixíssima remuneração, enquanto o país se deteriora. Assim como os coreanos do norte, a quantidade de chineses aumenta exponencialmente. Especialistas afirmam que essa estratégia de importar força de trabalho é uma necessidade urgente. Mas por quê? Porque a força de trabalho local desapareceu, alguns na linha de frente, outros fugindo do caos para o exterior. Você consegue imaginar a longa fila em Kapatnia? Um símbolo de uma transformação definitiva, não uma crise passageira. Enquanto a Rússia destrói sua própria população na guerra, ela entrega suas fábricas e recursos às mãos de potências estrangeiras. A cada dia que passa, o país parece se tornar uma colônia de mãos baratas. Mas o que será que o Kremlin realmente planeja? Uma estratégia tão sombria que pode reescrever o destino de milhões de vidas. Você já pensou na verdadeira crise que a Rússia enfrenta hoje? Enquanto parecia tudo sob controle, uma transformação silenciosa está em andamento. Como um tapete que se desfia, sua população desaparece. Mas quem está preenchendo esses vazios? Prepare-se para uma realidade chocante, que ninguém deseja encarar. Nas ruas de Moscou, uma mudança assustadora tomou conta. Em vez de trabalhadores russos comuns, uma invasão de mão de obra estrangeira caminha pelas avenidas. Imagens nas redes sociais mostram filas de estrangeiros operando nos maiores distritos industriais, bem no coração do maior refinério de petróleo da cidade. Você consegue imaginar a força por trás desses números? Mais de 47 mil estrangeiros já trabalham na indústria, ultrapassando limites que o próprio governo estabeleceu. Uma invasão silenciosa que ameaça a identidade do país. E a situação não para por aí. Na fronteira leste, o cenário se intensifica. China, Coreia do Norte e outros países do Sudeste Asiático enviam milhares de trabalhadores, explorando a vulnerabilidade da força de trabalho local. Cidades como Vladivostok e Khabarovsk se tornaram portas de entrada para esses operários baratos, que trabalham por salários mínimos. Alguns nem sequer têm contato com suas famílias. Parece uma invasão invisível que se torna cada vez mais presente. Mas qual é o objetivo por trás de tudo isso? Você consegue perceber a estratégia oculta nisso tudo? Ainda mais assustador, o próprio regime russo, em seu desespero para manter a economia, planeja algo ainda mais chocante.
segundo fontes confidenciais. Uma frota de trabalhadores vindos da Índia está sendo preparada. Aproximadamente 1 milhão de indianos deve chegar à Rússia até 2025. Grandes empresas já contratam esses operários, enquanto escolas de formação na Índia preparam esses trabalhadores para a nova realidade. É uma invasão de força de trabalho, justamente quando a infraestrutura local já não dá conta. Você consegue imaginar o que tudo isso significa para o futuro da Rússia? Uma nação entregando a soberania etapa por etapa, enquanto seu próprio povo desaparece do mapa. E, enquanto tudo isso acontece, uma sombra se ergue na escuridão. O que acontece com os russos que estão na linha de frente? Muitos desses trabalhadores prometidos a empregos na construção ou na segurança acabam sendo recrutados clandestinamente para lutar na Ucrânia. Inteligência indica que milhares de soldados de outros países estão sendo enviados para o conflito, muitos sem registros oficiais. Muitos retornam mortos, enterrados em covas sem nomes. O que isso revela? Que o controle da narrativa é absoluto. E a manipulação das informações mantém a população na ignorância. Uma guerra invisível pelo domínio de uma nova ordem. Hoje, a Rússia já não é aquela nação autônoma de outrora. Está se transformando em uma terra dominada por forças externas, uma base de recursos e mão de obra barata que serve interesses maiores. Quem governa essa mudança? A resposta assusta: regimes autoritários de países vizinhos, que buscam reescrever a história da Rússia. Imagine uma nação onde seus próprios cidadãos, desencantados, migram para outros países. Enquanto o solo fica ocupado por milhões de estrangeiros que pouco se identificam com sua cultura e valores. Se achava que toda essa história tinha limites, prepare-se para uma reviravolta final. Os maiores planos desses regimes visam transformar a Rússia numa porção de seus interesses. Planejam fortalecer suas economias, conquistar espaços estratégicos. E a chegada de 1 milhão de trabalhadores indianos será só o começo de uma colonização lenta, silenciosa, que ameaça apagar as raízes do povo russo. Você consegue imaginar o que tudo isso representa para o futuro? Uma nação que, aos poucos, deixa de ser ela mesma para se tornar palco de interesses estrangeiros. E o mais assustador? A próxima grande guerra pode não ser só de armas, mas de almas. Você já imaginou uma nação que, aos poucos, deixa de ser ela mesma? Onde o povo desaparece e forças estranhas assumem o controle. No silêncio, uma nova Rússia se constrói. Uma Rússia onde as raízes do seu povo estão sendo arrancadas. Mas como isso é possível? E o que tudo isso significa para o futuro do país? Nos últimos anos, documentos secretos revelaram uma realidade assustadora. O Kremlin está usando truques clandestinos para importar trabalhadores estrangeiros sob disfarces oficiais. No papel, eles são estudantes universitários, mas na prática, se transformam na força de trabalho barata que mantém a máquina de guerra funcionando. Você consegue sentir o som incessante de máquinas, o aroma de óleo quente e metal esquecido? Dentro de fábricas escondidas, milhões de pessoas vivem uma rotina de exploração cruel. Suas passaportes são confiscados, seus salários, em grande parte, vão parar nas mãos do regime de Kim Jong-un. Esses trabalhadores vivem no limbo, isolados do mundo exterior, sem contato com suas famílias ou seus países. E tudo ocorre na clandestinidade, escondido da atenção mundial, até que uma denúncia vaza, revelando essa verdade horrenda. As ações do Kremlin mostram que essa operação tem um objetivo claro: evitar qualquer resistência. Para eles, esses trabalhadores estrangeiros não representam ameaça alguma. São considerados mão de obra inflexível, que não questiona, não evade o serviço militar e não reivindica direitos. Mas essa estratégia oculta uma intenção maior, uma substituição silenciosa da força de trabalho nacional por forças externas. Você consegue imaginar que essa política é apenas o começo? A verdade mais chocante é que o Kremlin planeja trazer milhões de trabalhadores de países como a Índia. Uma dependência crescente de forças externas está sendo construída, enquanto o próprio povo russo desaparece. Por trás de toda essa operação, há uma crescente fila de trabalhadores internacionais. Muitos vêm de regiões devastadas pela guerra e pela crise econômica.
Na periferia de cidades como Capatnia, dezenas de estrangeiros chegam diariamente, em busca de sobrevivência. Mas, na prática, eles estão se tornando peças de um jogo cruel, uma manipulação silenciosa de uma nação. Qual será o futuro de todos esses países? Uma nação à beira do colapso, onde o próprio povo está sendo substituído por mãos estranhas. Essa transformação silenciosa, essa troca de identidade, ameaça destruir a soberania russa de dentro para fora. E o mais assustador é que o mundo ainda não consegue perceber toda a dimensão dessa ameaça. Mas alguém lá fora sente o peso desse caos. Pessoas vivendo na ponta da faca, escutando o ronco das forças estrangeiras, sentindo o cheiro de esperança evaporar, tudo isso faz parte de uma guerra que ninguém vê, uma luta invisível pelo destino de uma nação. Você consegue entender que tudo isso faz parte de um plano maior? Uma operação capaz de transformar uma sociedade, de dentro para fora. Uma estratégia que pode colocar o futuro da Rússia nas mãos de forças externas, enquanto seu próprio povo desaparece lentamente. E a pergunta que fica no ar, até onde essa manipulação irá? Quais serão os próximos capítulos dessa história sombria?